dia pessoal, eu sou o Zizo do canal Lado B do Autismo e hoje nós vamos falar sobre a pré-história do autismo. O que seria a pré-história do autismo? Na verdade, eu sou um autista de 52 anos e o diagnóstico oficial da síndrome de Asperger surgiu só em 1992, isso no CID-10, no DSM-4 em 94, portanto mais de 20 anos antes de eu nascer. Por isso que eu digo que eu sou um autista pré-histórico. Eu estou antes do início da história do diagnóstico oficial do autismo. E por que eu estou falando isso? Estou falando porque na minha infância nem eu sabia, meus pais não sabiam, os médicos não sabiam. Eu era só uma criança diferente. E eu recebi dos meus pais a atenção que eles podiam dar de acordo com o que era possível naquela época. E assim eu sobrevivi, cresci, me desenvolvi e tenho uma vida bastante satisfatória, poderia dizer, dada a minha condição. Quando eu era criança, eu tinha várias dificuldades de relacionamento. Meu pai muitas vezes me propunha desafios do tipo: você só vai tomar refrigerante se você pedir para o garçom, porque eu sentia uma vergonha enorme. Imagina como é para um autista ter que interagir ainda com uma pessoa estranha. Lá do jeito dele, ele percebia aquelas dificuldades, se preocupava comigo. Várias vezes eu ouvi ele falar, se preocupava de que eu não fosse ser nada, de que eu não ia conseguir me desenvolver na vida. E aí, do jeito dele, conforme ele podia, ele ia tentando me treinar para uma vida mais completa. Eu também tive muita ajuda da minha irmã mais velha, que entendia aquele caos emocional que eu vivia e me oferecia algum tipo de conforto, algum tipo de explicação. Ela me perguntava: por que você está chorando? Por que você está assim? E eu tentava explicar, enfim, ela ia fazendo essa tradução do mundo para mim. E assim, meio que aos trancos e barrancos, eu fui seguindo a vida. Minha vida na escola, naquela época, como eu disse, não existia diagnóstico, não se falava em inclusão. Eu ia para a escola e tinha que estudar. Tive a sorte de ter alguns professores que tinham um olhar para essas minhas necessidades e que me ajudaram muito, outros muito pelo contrário. Não aceitava, eu era preguiçoso, eu não queria, enfim, desatento. Então, esses eram os comentários, né? Mas eu fui me virando também na escola e me desenvolvendo. O que aconteceu nessa época? Aconteceu que eu não tinha um diagnóstico, não tinha um rótulo. As pessoas não me tratavam em função de uma categoria, mas sim de uma criança que tinha lá suas necessidades, suas angústias, suas aflições, e algumas pessoas ao meu redor, né, familiares ou não, tiveram esse olhar desse tipo de necessidade e me ofereceram algum tipo de apoio, né? Isso não foi só comigo, tem autistas significativos, como Temple Grandin, que também cresceu antes de existir o diagnóstico de autismo, que o primeiro diagnóstico oficial de autismo surgiu em 1980, ela nasceu em 40 e pouco, quer dizer, viveu a vida dela, por quê? Porque teve uma mãe que cuidou, que estimulou, e ela tem um grau de suporte maior do que o meu, e teve um professor também que compreendeu as necessidades, via as crises e procurou adaptar o ensino em função daquela condição dela, e ela foi uma pessoa que contribuiu enormemente para o desenvolvimento da pesquisa sobre o autismo. O que a gente observa nesses autistas pré-históricos que conseguiram ter uma vida plena, uma vida satisfatória, vamos dizer assim? A gente percebe o olhar das pessoas que estão cuidando desse autista. Pai, mãe, ou aquela pessoa que está ali do lado, que está cuidando, que faz essa função de pai e mãe na vida do autista. A gente vai observar que todos esses autistas mais velhos, porque o autismo não nasceu com o diagnóstico apenas nomeou uma condição que sempre existiu. Então, autistas tem por aí, autistas da minha idade, mais velhos, enfim. E todas essas pessoas, de bem ou mal, sobreviveram. E o que essas pessoas que conseguiram superar as dificuldades da nossa condição e se estabelecer têm em comum? Tem em comum o olhar dos familiares, o olhar de quem está em volta, a dedicação
das pessoas ao seu redor para identificar essas dificuldades e fornecer meios da criança superar essas dificuldades. É isso que a gente vê. A gente vê que foi oferecido para mim, foi oferecido para tantos outros autistas a busca por qualidade de vida, não por causa do meu rótulo, não por causa de um diagnóstico, não por causa de um título que eu recebi em algum momento da minha vida, mas simplesmente por um olhar amoroso de ver essa criança aqui tem uma dificuldade, diferente das outras talvez, mas tem uma dificuldade, tem uma angústia que precisa ser atendida, que precisa ser olhada, que precisa ser cuidada.